Olá, seja bem-vindo a essa aula de contrato de veste. Esse contrato que é muito famoso no universo das startups, nas empresas inovadoras. E hoje você vai conhecer aqui comigo um pouco melhor como funciona esse contrato, como que na prática a gente elabora suas cláusulas, quais de fato são as cláusulas importantes que a gente precisa tomar cuidado, verificar com o cliente as premissas e de que forma que a gente pode auxiliar até mesmo o cliente durante as negociações desse contrato. Então vem comigo, a gente vai abrir aqui na tela o contrato e você vai com certeza depois dessa aula sair conhecendo muito mais sobre o contrato de veste. A gente vai conhecer esse contrato a partir de uma minuta que nós utilizamos aqui no nosso escritório há muito tempo, então é uma minuta que já foi validada por muitas negociações. Passamos aqui semanalmente por negociações dessa espécie de contrato, é um dos contratos mais trabalhados no nosso escritório e você vai ter a oportunidade então de receber essa minuta também para utilizar nos seus contratos, nas suas negociações, assessorias e a partir dessa aula você vai ter com certeza subsídios para sozinho, a partir de agora, conduzir esse processo de negociação com o seu cliente, assessorando ele da melhor forma, com as melhores práticas de mercado. Uma coisa que eu quero falar aqui, a gente vai sim, é uma aula de direito, é uma aula de contrato, mas eu quero trazer muito insight de prática de mercado, padrão de mercado, o que realmente faz sentido nesses contratos. Vamos lá então. Inicialmente, eu preciso fazer uma diferenciação, né? Porque muita gente confunde contrato de opção de compra, contrato de vesting, SOP, né? Partnership, afinal, o que é tudo isso? E aí eu quero convidar você a fazer uma analogia comigo, né? Imagine que vai acontecer um grande show, né, na sua cidade. Para entrar nesse show, existe uma fila, né? Existe uma fila que a partir dessa fila você vai, ao final dela, receber um voucher promocional, que com esse voucher você sim vai conseguir comprar o ticket do show a um preço promocional. O contrato de vesting, na realidade, o que é o vesting? O vesting é um mecanismo, então a gente pode fazer a comparação. O vesting é como se fosse a fila, né? Enquanto você está na fila, né, para receber aquele voucher, você está cumprindo o seu período de vesting. Então o vesting a gente fala que ele é o mecanismo, ele não é o instrumento em si. O instrumento jurídico que vai servir para de fato efetivar o mecanismo de vesting é o instrumento da opção de compra, que a gente encontra previsto na legislação brasileira, lá na Lei de Sociedades Anônimas, né, da Lei de Sociedades por Ações. Então, voltando àquela minha analogia, no contrato de vesting, você está lá na fila, então o mecanismo de vesting está sendo utilizado ali naquela fila, e até o momento da chegada, do ponto final, é o momento que você recebe a sua opção de compra, que seria, na historinha aqui que a gente construiu juntos, o voucher promocional. Por que é um voucher? Né? Porque você ainda não recebe o ingresso diretamente. A opção de compra ela é uma opção de participação societária. O beneficiário do vesting, ou como a gente chama no contrato, né, o outorgado, ele vai ter a opção de ingressar nessa sociedade a partir sim da compra. Então vai ter que existir ali um preço de exercício, realmente um valor pago por essas cotas ou ações. E aí, enquanto a gente estiver olhando o contrato aqui, vocês vão verificar como que isso é regulamentado da melhor forma. Mas, e o que seria então partnership ou SOP, né? Stock Option Plans, que são comuns também nesse mercado? Na verdade, são programas aí que vão envolver mais de um funcionário, né? Geralmente eles são utilizados em empresas maiores, né? E eles vão envolver ali basicamente 3 documentos, que é um programa do plano, que são as regras gerais desse plano, o contrato de opção de compra individual, né? E o documento de exercício que geralmente vem anexo a esse contrato. Falo isso só para contextualizar vocês. Hoje a gente vai ver aqui um contrato de opção de compra utilizando o mecanismo de vesting. Então, não é um programa de partnership, não é um Stock Option Plan. Esse contrato, sim, pode ser utilizado nesse contexto de partnership, mas vai ser mais utilizado em contextos individuais, em que ali o empreendedor, né, o founder da startup, ele verifica algum colaborador que pode gerar um valor a longo prazo nessa companhia, que de alguma forma o fundador, ali, o empreendedor, ele precisa reter aquele talento e somente a questão da remuneração, a questão salarial não está
retendo. Então ele pensa o quê? Olha, eu vou oferecer para esse meu colaborador uma opção para que um dia ele se torne meu sócio. Então, ele vai ficar um período numa fila, né? Lembra da historinha do show? Ele vai ficar um período numa fila para eu verificar se ele vai cumprir os requisitos que ele necessários para ingressar na sociedade, e se ele cumprir os requisitos, aí sim ele vai de fato ter a opção de adquirir essas ações ou cotas. Então esse colaborador vai ficar um período numa fila, né? Lembra lá da historinha do show? Então ele fica naquela fila para que o empreendedor verifique se ele de fato vai cumprir as condições, né, suspensivas desse contrato de vesting, que a gente também vai ver no documento que pode ser condições pelo decurso de tempo ou até mesmo cumprimento de metas de desempenho, né? E aí, ao final desse período, cumpridas as condições, o colaborador ele recebe essa opção de adquirir uma parcela, né, uma parte do equity dessa empresa. Então, vamos lá. Falando um pouco mais agora sobre a importância do mecanismo de vesting, porque muitos podem questionar, né? Tudo bem, mas assim, qual que é a real importância desse mecanismo no mercado hoje? Por que ele é tão utilizado no mercado de startups? Na verdade, esse mecanismo ele possibilita ali que os empreendedores, né, disponibilizem essas opções de compra e, por outro lado, os colaboradores possam entrar na sociedade como sócio. Isso faz com que haja uma maior retenção desses talentos. Então ele é um mecanismo que tem uma importância para o mercado, que é essa importância de retenção de talento. Eu tenho ali um talento que ele é essencial para a minha companhia, né? Pode ser um advisor, né? Um consultor que vai participar ali nos períodos ali como um conselheiro, né? Pode ser alguém operacional mesmo, então tem uma área da minha empresa que eu não domino, e aí tem esse colaborador que é o líder dessa área, que domina, e eu preciso dele a longo prazo. Então, o mecanismo de vesting ele vai ter essa importância de reter esse talento, porque aí sim, né, como verdadeiro sócio do negócio, a ideia é que essa pessoa continue entregando valor para a sociedade ao longo do tempo. Diferentemente de um colaborador ou de um prestador de serviço, que o vínculo não é tão direto, não é tão forte com a sociedade. Falando um pouco mais sobre a base legal, e aí eu prometo que daqui a pouco a gente chega de fato no documento, mas eu preciso fazer essa introdução com vocês. O mecanismo de vesting, ele está lá, na realidade não o mecanismo de vesting. O mecanismo de vesting ele não tem previsão na legislação brasileira. A gente importou esse conceito do direito norte-americano, né? E na legislação brasileira a gente encontra ali uma base para o instrumento de opção de compra, que está lá na lei de SA, né? Na lei de sociedades anônimas. Artigo 168, parágrafo 3º, vai falar que o estatuto pode prever que a companhia, dentro do limite de capital autorizado, de acordo com um plano aprovado pela Assembleia Geral, outorgue a opção de compra de ações a seus administradores ou empregados ou a pessoas naturais que prestem serviços à companhia ou à sociedade sob seu controle. Então, existe ali uma previsão na lei de sociedades anônimas, né? Aí você vai me perguntar, bom, mas o meu cliente não tem uma sociedade anônima e não tem nem a intenção de transformar hoje a sociedade limitada dele numa sociedade anônima. Como que a gente faz? Bom, o Código Civil, que aí sim é a norma que vai reger as sociedades limitadas, ele traz lá o artigo 1053 dizendo que a sociedade limitada rege-se, nas omissões deste capítulo, pelas normas da sociedade simples. O contrato social pode prever a regência supletiva da sociedade limitada pelas normas da sociedade anônima. Então, o contrato social da sociedade limitada, ele pode ter uma cláusula que permite que essa sociedade seja regida supletivamente pelas normas de sociedade anônima. E aí sim a gente pode ir lá importar aquele conceito de opção de compra que está lá na lei de SA e utilizar na nossa sociedade. E de fato existem entendimentos, posicionamentos divergentes em relação a esse tema, né? Tem advogados, doutrinadores, juristas que entendem que não é necessária a cláusula de regência supletiva, que o mecanismo de vesting é um mecanismo que não está previsto no ordenamento jurídico brasileiro e por conta disso ali ele é uma construção doutrinária e aí não é necessário de fato essa previsão no contrato social. Outros doutrinadores, juristas entendem que não, que é necessário, porque como a gente vai utilizar o mecanismo da opção de compra, ele só está previsto na lei de sociedade anônima, a gente precisa sim dessa cláusula de regência supletiva. E aí, como é que eu saio disso? Bom,
Você, como advogado da startup, você foi contratado para trazer mais segurança jurídica para o seu cliente. E aí eu quero fazer mais uma analogia para você. Não sei se você conhece a aposta de Pascal. Né? A aposta de Pascal ela é um argumento filosófico sobre a crença em Deus proposto por Blaise Pascal. Né? Ela sugere, né, que é mais vantajoso eu acreditar em Deus, mesmo sem evidência concreta, pois os benefícios potenciais, como por exemplo a vida eterna, superam qualquer perda potencial, se Deus não existir. Se Deus existir, o benefício é imenso. Se não existir, a perda é mínima. O entendimento aqui é o mesmo. Aqui, se a gente entender que a corrente jurídica que defende a necessidade da presença da cláusula de regência supletiva no contrato social prevalecer, então se essa corrente prevalecer, se eu previ no meu contrato, tudo bem. Se eu não previ, vou ter um problema. Esse contrato de vesting pode ser um contrato inválido. Agora, o contrário, o meu prejuízo é muito grande. Então, se eu não prevejo seguindo aquela corrente que acreditava que não era necessário e lá na frente a outra corrente prevalece, aí sim eu vou ter um problema muito sério, posso até invalidar esse contrato de vesting e aí sim trazer prejuízos aí tanto para o empreendedor quanto para o próprio beneficiário e para a sociedade. Não é essa a nossa intenção. Por conta disso, utilizando ali a aposta de Pascal como nosso argumento filosófico, a gente vai dizer o seguinte, olha, entre um caminho e outro, prefiro o caminho mais seguro, né? Porque se um dia prevalecer o caminho que diz que não é necessário, mesmo colocando não vai ter prejuízo nenhum, essa cláusula está no contrato social. Agora, vamos abrir o documento, de fato, o contrato de vesting, e a gente vai analisá-lo cláusula a cláusula. Eu convido vocês a acompanharem aqui na tela. Esse documento vai ser disponibilizado a vocês vão poder utilizar ele. Ele já está em um formato genérico, ou seja, tem elementos variáveis aqui que vocês podem adaptar conforme a necessidade do seu contrato, da sua negociação. Fiquem à vontade para fazer essas modificações. O contrato, então, né, a gente já fez lá a introdução e falou que o nome do instrumento é a opção de compra, né, e o mecanismo é o vesting. Então, o nome desse documento vai ser Instrumento Particular de Outorga de Opção de Compra de Participação Societária. Esse é o nome do documento. Quem vai ser qualificado nesse documento? Primeiro, a gente vai ter a figura de um outorgante, ou seja, uma pessoa que vai outorgar essa opção de compra, e um outorgado, a pessoa que vai receber essa opção de compra. E a figura de um anuente, que é a sociedade, né? Lembrem que a sociedade ela tem personalidade jurídica distinta dos seus sócios. E quem detém as cotas da sociedade, como regra geral, são os sócios. Então, se você estiver analisando em um contrato de vesting, você verificar, por exemplo, que o outorgado é a própria sociedade, verifiquem. Se for uma sociedade anônima, é possível que essa sociedade tenha ações em tesouraria, e aí não tem problema nenhum ela outorgar essa opção de compra. Se for uma sociedade limitada, é raro, mas também é possível que haja essa possibilidade de cotas em tesouraria. O que é o mais comum? O mais comum é que não exista cota em tesouraria e que todo o capital social esteja subscrito e integralizado pelos sócios. Então, o outorgado vai ser o sócio, ou os sócios, né, se for uma sociedade com mais de um sócio. O outorgante, ele é quem vai então outorgar essas cotas porque ele detém as cotas. O sócio é o outorgante, porque as cotas são detidas por ele, né, não pela sociedade como regra. Já o outorgado é a pessoa ali que é esse colaborador, esse prestador de serviço, esse advisor, que vai receber a opção de compra, né, na qualidade de beneficiário desse contrato. E a sociedade ela assina como um anuente. Como ela tem personalidade jurídica distinta, ela não é parte direta desse contrato, porque ela não outorga a opção de compra, mas ela vai participar. Por quê? Lá no momento do exercício da opção de compra, vai precisar, por exemplo, alterar contrato social, vai precisar uma série de providências serão tomadas que envolvem a sociedade, não apenas seus sócios. Por conta disso, é importante que a sociedade esteja aqui, devidamente representada pelo seu representante legal, assinando como anuente deste contrato. Então, basicamente, sobre o preâmbulo aqui, na parte de qualificação ainda, seriam essas as considerações que eu teria a fazer para vocês. Prestem bastante atenção na qualificação, né? É importante, né, fazer aqui uma mini diligência, né, quando for verificar
números de CNPJ, aproveite já e, por exemplo, retire certidões negativas. Se você é advogado da startup e há aí um colaborador ou um prestador de serviço interessado em ser um beneficiário desse vesting, pegue ali o CPF dele, retire as certidões negativas, verifique se não tem nenhum processo judicial que possa impactar, porque não se esqueça, esse colaborador, esse advisor ou esse prestador de serviço, futuramente ele poderá ser sócio dessa sociedade. Então é importante que você conheça previamente quem é essa pessoa. E do outro lado também, que daqui a pouco você está assessorando aí, você é advogado do outorgado, do beneficiário. Então verifique que empresa é essa, retire ali o CNPJ, verifique as certidões negativas, se não tem nenhum débito tributário em aberto, se não tem nenhuma ação judicial muito impactante. Você vai mostrar muita diligência para o seu cliente se você fizer esse trabalho de diligência prévia, né? Faz muito sentido fazer isso e se entrega muito valor na prestação de serviço de assessoria jurídica. Conversamos então sobre a qualificação das partes desse contrato. Agora a gente parte para o preâmbulo, né? Que algumas pessoas chamam dos considerandos, né? É muito importante essa parte do contrato. Por quê? Todo contrato, ele formaliza uma história que está acontecendo, né? E toda história tem um contexto. A função do preâmbulo aqui é contextualizar esse contrato, para que o leitor do contrato, que pode ser um juiz, um árbitro de um tribunal arbitral ou até mesmo um assessor jurídico que não participou das negociações, ele precisa entender o contexto desse contrato, que ele não caia direto nas cláusulas. E não entenda, por exemplo, por que esse contrato surgiu, qual que é a importância do beneficiário para a empresa, qual que é o tamanho, qual o número de cotas que essa empresa possui, qual que é o core business da empresa, qual que é a função que esse beneficiário vai entregar para a sociedade. Então, assim, aqui é o momento em que o advogado ele precisa utilizar a criatividade e ser bem assertivo nas informações. Então, o que a gente costuma colocar, né? Primeiro, que empresa é essa, né? E quem são os sócios? Então, considerando que o outorgante nessa data, titular da totalidade das cotas representativas do capital social da sociedade, que conta com a seguinte estrutura societária registrada na junta comercial. Então, vai constar ali o nome do outorgante, o número de cotas que ele possui, o valor nominal dessas cotas, né? O que pode constar aqui também? Considerando que o beneficiário, o outorgado, atua na função X, né? Vou dar um exemplo aqui. Daqui a pouco é uma empresa de tecnologia que não tem ali, o fundador, por exemplo, não tem um core de tecnologia. Então ele precisa de alguém com essa competência dentro da empresa. E aí ele procura ali alguém que vai ser o seu futuro CTO e ele pode colocar aqui, então, considerando que o beneficiário é desenvolvedor, é gestor de projetos de tecnologia, é implementador de software, enfim, aqui é o momento de contextualizar. Vamos falar agora então sobre algumas definições. O que são as definições? Algumas pessoas chamam de glossário, né? Conceitos. Essa cláusula é muito importante. Lembra que eu falei lá na introdução que o contrato de vesting, né, o mecanismo de vesting, foi um mecanismo importado do direito norte-americano? Por conta disso, nós não temos muitas definições claras na legislação brasileira. E o contrato, então, é a oportunidade que nós temos de consolidar esses conceitos, consolidar essas definições. Por quê? Quem vai ler esse contrato lá na frente não necessariamente são as partes que o negociaram no início, né? Então pode ser um juiz, pode ser um árbitro de um tribunal arbitral, pode ser um assessor jurídico, enfim. E essa pessoa, esse terceiro, pode ser que ele não conheça muito bem os conceitos do mecanismo de vesting. Então essa cláusula é muito importante para que a gente possa explicar o que significa período de carência, período de vesting, prazo para exercício, teto de participação, preço de exercício e evento de liquidez. Vamos lá, que eu vou conversar um pouquinho mais com vocês sobre cada um desses.
Vamos começar sobre um instrumento que é muito utilizado dentro do mecanismo de vesting, que é o cliff, né? Ou período de carência. Vamos falar um pouquinho sobre ele. O que é o período de carência, né? O que é o cliff? O cliff ele é um mecanismo muito importante nos contratos de vesting, pois ele define o período inicial em que esse beneficiário ele vai trabalhar nesse contrato, mas ainda não vai receber nenhuma opção de compra. Somente após o término do período de cliff ou do período de carência é que inicia a contagem do período de vesting, dando aí o beneficiário o direito de adquirir as opções de compra conforme o contrato. Qual que é a importância da carência? Qual que é a importância do cliff nesses contratos? Vamos lá. Primeiro, né, o cliff ele incentiva os beneficiários a permanecerem na empresa, né, por um período mínimo. Geralmente, né, aí pegando prática de mercado norte-americano, né, geralmente é 1 ano esse período de cliff. Mas, assim, pode existir aí uma negociação entre empreendedor e colaborador para que esse prazo seja ou reduzido ou até mesmo aumentado, né? Esse período de carência, esse período de cliff, ele protege a empresa, porque a empresa ela se beneficia desse período ao garantir que esses beneficiários cumpram um período de cliff antes de obter qualquer direito, né? Isso vai ajudar a retenção de funcionário-chave e ajudar na proteção dos interesses da empresa. E aí a empresa, de fato, ela vai selecionar aqueles candidatos mais comprometidos, né? Porque aqueles que estão sujeitos, que estão realmente comprometidos a cumprir esse período de carência para iniciar a contagem do período de vesting. A empresa não quer que esse contrato de vesting seja apenas ali um projeto de verão, né, um sabático de um determinado executivo ou colaborador. Não, a gente quer que esse colaborador entre na empresa de cabeça, entregue energia na empresa e, de fato, gere valor a longo prazo. Então, o período de carência ele vai ser essa espécie de período de experiência para que colaborador e empreendedor se conheçam. Quando que a gente pode não necessitar do período de cliff? Porque pode ser que não faça sentido utilizar ele também. Se um colaborador está há muito tempo na empresa já, o empreendedor já conhece ele muito bem, sabe do compromisso dele, pode ser realmente que o cliff não seja, não faça sentido para essa relação. E aí vai o conhecimento do advogado, né, durante ali a reunião de briefing inicial, conversando com o empreendedor e apresentando para o empreendedor quais são os riscos e quais são os benefícios do período de carência. Existe um risco, por exemplo, de esse período de carência, se for muito longo, desmotivar o teu colaborador. Então, é importante que você como advogado, você como assessor jurídico ou você como empreendedor, se você também está assistindo essa aula, você de fato entenda quando utilizar esse mecanismo e utilize de forma proporcional ao seu benefício, né? Então, se é alguém que você não conhece, você vai precisar de um prazo mais longo. Se é alguém que você já conhece, já sabe do compromisso, talvez um prazo mais curto ou até mesmo um contrato sem período de carência. Vamos falar um pouquinho agora sobre período de vesting. Então, supondo que esse contrato tem uma carência, essa carência se encerrou, e aqui é o momento que a gente vai estabelecer um intervalo de tempo em que esse beneficiário vai adquirir progressivamente o direito de opção de compra. E aí aqui a gente vai deixar claro, né? Esse período vai abranger o período de A, né? Então vai ter uma data inicial do período de vesting e vai ter uma data fim do período de vesting. Qual é o prazo adequado, né? Assim, existe um padrão de mercado também, né, importado do mercado norte-americano de startups, que é o padrão de 4 anos. Mas como eu falei, esse é um padrão de mercado, não é regra, né? Vai depender também, assim como no período de cliff, de uma conversa com esse empreendedor. Esse empreendedor você vai entender, por exemplo, quanto tempo que ele necessita para determinado projeto escalar dentro da empresa, né? E esse contexto do empreendedor e do colaborador vai te ajudar muito a estabelecer qual que é o período mais adequado para a aquisição dessas opções de compra. Claro também
que o período de veste, a gente vai ver depois mais para baixo o prazo de exercício, não precisa ser 4 anos, e o funcionário espera 4 anos para vestir 100% ali daquelas cotas, né? Pode existir ali um exercício progressivo, e aí a gente vai ver que aqui o contrato ele prevê essa possibilidade. Ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ou por quadrimestre, ou por trimestre. É claro que o exercício da opção de compra, ele exige uma alteração no contrato social, isso implica custo para a empresa. Então, se eu coloco ali um exercício muito curto, né, isso pode gerar ali um custo desnecessário para a empresa. Então, um exercício progressivo anual é algo que geralmente faz mais sentido para a empresa. E já falo agora sobre o prazo de exercício, que também está previsto aqui nas definições. O que é o prazo de exercício? Passou o período de cliff, o colaborador passou o período de veste, né? E ele recebe na mão ali a sua opção de compra. Quando ele recebe essa opção de compra, qual o prazo que ele tem para exercer essa opção de compra? Aqui é o momento de você delimitar esse prazo, né? Por quê? Porque não pode ser eterno, né? Eu não posso receber uma opção de compra e quando eu decidir entrar na empresa, eu vou entrar. Não, a empresa precisa ter essa segurança jurídica. Os sócios, os demais sócios precisam também. Então, geralmente a gente estipula aqui um prazo em dias, tá? 30, 60, até 90 dias, para que a partir da aquisição do direito de opção de participação societária, esse beneficiário possa adquirir de fato essas cotas dos sócios outorgantes. E vamos falar um pouco também sobre teto de participação, né? Vamos lá, o que é o teto de participação? O teto de participação é o limite máximo de participação que pode ser adquirido por esse outorgado durante esse contrato de veste. E aqui a gente vai estipular, geralmente se estipula um percentual da companhia. Existem outros mecanismos também, mas o mecanismo mais utilizado é de fato o percentual, né, ou o número de cotas, tá? E aí, outro momento que você vai ter uma conversa ali com o seu cliente, seja ele o empresário ou o colaborador, e ele vai perguntar, olha, eu estou pensando aqui em entregar 30% da minha empresa, né, em opção de compra para o colaborador X. Se você simplesmente ouve isso, coloca no contrato e faz as pessoas assinarem e está tudo certo, você não está fazendo o seu papel, né? Por quê? Porque o papel do advogado nesse caso também é ajudar ali o empreendedor ou o colaborador a refletir se esse percentual, se esse teto de participação, ele faz sentido, ele é razoável com o valor que esse colaborador está entregando para a companhia, né? Então, isso tem que ser proporcional. Já aconteceu de eu estar assessorando casos em que eu fiz o empresário refletir sobre essa entrega de valor do colaborador e ele viu que realmente não fazia sentido. Ele estava entregando uma fatia muito grande da empresa dele para um trabalho que não era tão estratégico, não era tão essencial, não era o core business dele e que ele podia muito bem trocar, por exemplo, por um prestador de serviço. Então, esse é o momento que você vai ajudar o empresário ou o colaborador a refletir sobre qual que é o teto de participação mais adequado. Mas vamos falar um pouco agora sobre percentuais, né? Advisors, meros conselheiros, até 2%, no máximo 3% do equity da companhia, né? Prestadores de serviço, pessoas essenciais, a gente vai trabalhar ali com 5%, 8%, né? A gente vai chegar a um pouco mais que isso se realmente aquele colaborador ele for muito essencial ao core do negócio. Realmente ele é o coração do negócio e o fundador não pode perder ele e precisa remunerar ele por essa entrega de valor. Então, isso que eu estou falando agora não são regras, não são leis, são práticas de mercado. Por quê? Porque se a gente compromete uma participação muito grande da sociedade com um determinado colaborador, essa sociedade, se for uma startup, por exemplo, ela pode estar passando por rodadas de investimento e em cada rodada de investimento, o founder ele vai ser diluído e esses colaboradores também serão diluídos. Essa diluição, ela não pode chegar a ponto de, por exemplo, o founder ou os founders perderem o controle da companhia, porque aí eles vão perder todo o incentivo que eles tinham inicialmente para tocar aquele projeto. Então, por isso que é muito importante vocês ajudarem
os seus clientes a pensarem no teto de participação adequado para esse contrato. Preço de exercício. Um erro muito comum de empresários e até mesmo de alguns advogados que não estão habituados com esse mecanismo de vesting é pensar que após o período de vesting, essas cotas, por exemplo, serão simplesmente entregues ao colaborador, serão doadas ao colaborador. E não. No Brasil, o mecanismo de vesting, ele utiliza o instrumento da opção de compra. Então, precisa existir no contrato um preço de exercício. Esse preço de exercício ele não pode ser tão baixo a ponto de caracterizar ali uma doação simulada, algo muito simbólico. Então, e ele também não pode ser tão alto a ponto de ser o valor de fato da empresa, porque não faz sentido, né? Esse colaborador ele precisa receber um benefício por estar ali entregando valor à sociedade. Então, aqui você vai prever esse preço de exercício, tomar cuidado então com esses pontos que eu falei, porque existe aqui um pequeno risco de caracterizar como doação dessas cotas, e aí a doação tem um imposto, que é o ITCMD, que incide sobre ela, e também a questão trabalhista, né? Então, se não é um contrato oneroso, opcional e com caráter comercial, né? Se não existe ali risco do negócio, pode ser que esse colaborador lá na frente consiga, né? Se ele não for um seletista, se ele for um prestador de serviço, que ele consiga a caracterização do vínculo empregatício. Se ele já for seletista, aí tem o risco de caracterizar esse valor, essa entrega como salário, né? E aí tem todas as incidências sobre o valor das cotas. Então, cuidado aqui na definição do preço de exercício. Falando um pouco sobre evento de liquidez, então aqui essa cláusula vai trazer o conceito de evento de liquidez. Por quê? Toda vez que acontecer um evento de liquidez, lá embaixo vai ficar mais claro, o colaborador, o outorgado, ele vai poder exercer a opção de compra dele ou renunciar, porque a empresa, por exemplo, está sendo vendida para um terceiro. Evento de liquidez. Aqui, essa cláusula vai trazer apenas o conceito do evento de liquidez. Ela não vai trazer a regra vai estar um pouco mais lá abaixo, a gente vai conversar melhor sobre isso. O que é o evento de liquidez? Então, qualquer um dos seguintes eventos ou acontecimentos, né? Reorganização societária, que implique na alienação de mais de 50% das participações societárias com direito a voto, venda direta ou indireta de valores imobiliários que confiram individualmente em conjunto ao terceiro direito à participação de mais de 50% dos resultados consolidados da sociedade, ou a transferência ou alienação direta ou indiretamente da titularidade de 50% do capital social votante, liquidação financeira de uma oferta pública, né, envolvendo a venda de ações ao público em geral, incluindo o IPO, ofertas públicas subsequentes, vendas secundárias de ações, transferência ou alienação direta ou indireta da totalidade dos ativos da sociedade. Então, por exemplo, um evento de liquidez não necessariamente é a venda da sociedade ou das suas cotas, pode ser a venda de um ativo, do seu ativo mais importante. Se for uma sociedade que detém ali um software, né, que é licenciado, a venda desse software, dos direitos autorais sobre esse software, pode ser caracterizada assim como evento de liquidez. Então aqui tem essa previsão no contrato. Outorga de uma licença definitiva, exclusiva e revogável a terceiro, ou a combinação das medidas anteriores. Aqui é só a cláusula de definição. Mais para baixo a gente vai entender melhor como funcionam as regras em caso de evento de liquidez. Vamos agora conversar sobre a cláusula do objeto. O que essa cláusula traz? O presente contrato tem como objeto a outorga de opção de compra de participação societária na sociedade ao outorgado, equivalente aí aqui a gente vai colocar lá o teto de participação em percentual, né, do capital social da sociedade. Aqui temos um termo definido, a opção de compra, para a gente não ter que repetir toda vez esse conceito, mediante o exercício progressivo pelo cumprimento de condições suspensivas, que é o mecanismo de vesting. O outorgante com a anuência da sociedade, então ele outorga de forma irrevogável e irretratável uma opção de compra ao outorgado, e essa opção de compra ela é representada pela obrigação do outorgante, solidariamente com a sociedade, na seção de cotas, e aí tem um ponto aqui que está grifado em amarelo. Por quê? Geralmente, essa seção de cotas serão cotas ordinárias com direito a voto, mas, como eu expliquei anteriormente lá na introdução, a sociedade limitada ela pode ser regida supletivamente pelas regras das sociedades por ações. E nesse caso, se houver essa regência supletiva prevista no contrato social, pode existir ali, por exemplo, a criação
de cotas preferenciais, sem direito a voto. Pode ser uma opção também do empreendedor, né? Ele quer ali entregar para esses colaboradores, para esses colaboradores, cotas que não tenham ali direito a voto na sociedade, né? Então, simplesmente esses sócios eles terão ali outros direitos societários, como por exemplo o recebimento de lucros e dividendos, ou em caso de evento de liquidez, o recebimento da sua participação de acordo com o valor de mercado. Aqui eu deixei grifado em amarelo porque isso pode ser uma opção para você apresentar para o seu cliente. Essas cotas então serão transferidas em favor do outorgado no momento do exercício da opção de compra. Vamos falar agora sobre a cláusula número 3. Essa cláusula vai trazer então as condições suspensivas do vesting. O que são essas condições suspensivas? Lembra que lá na introdução eu dei o exemplo lá da fila do show? Basicamente as condições o que o sujeito precisa fazer durante essa fila para lá no final dela ele receber o voucher para aquisição do ticket com preço promocional. Basicamente é isso. Pode ser que o sujeito simplesmente tenha que ficar um tempo ali na fila, né? Ou, trazendo analogia para a realidade, que o colaborador ele precise ficar um tempo dedicado à empresa, né? Independente do cumprimento de metas de desempenho ou da entrega de determinado projeto. Pode ser, não, que o empresário ele tem uma expectativa além do tempo que o colaborador entregue um valor já previamente especificado, né? Que a gente costuma chamar aí de metas, né? Metas de desempenho. Então, a cláusula 3.1 ela vai falar que as partes concordam, né? Que o vesting do outorgado está sujeito a essas condições suspensivas, que envolvem, aqui eu trouxe a cláusula mais completa, né, para vocês. Se for um vesting de tempo puro, né, não for um vesting misto, você precisa apenas excluir a parte que fala do alcance de metas e objetivos, né, que são as milestones. Caso contrário, mantém a cláusula como está. Então, o outorgado ele vai estar sujeito ao cumprimento dessas condições suspensivas, que envolvem tanto o decurso de tempo como o alcance de metas e objetivos, as quais devem ser cumpridas dentro do período de vesting. A condição de decurso de tempo, basicamente, é a aquisição gradual ao longo do tempo, né, ao longo do período de vesting, que o outorgado vai ter direito à aquisição dessa participação societária. Esse período, né, ele pode ser, sendo que a cada ano, você pode colocar aqui, sendo que a cada semestre ou a cada 2 anos, aí vai realmente da negociação entre empresário e colaborador, e você pode, claro, né, assessorar o seu cliente informando que o mais indicado, o ideal é que seja anual esse exercício, para que não haja ali muita alteração no contrato social ao longo de um ano, né? E também essa aquisição ela pode se dar lá ao final do período de vesting, também não há problema nenhum que isso aconteça. A gente vai prever no contrato também o que a gente chama de milestones, né, que são as metas, né, estabelecidas. E aí aqui é um ponto muito importante para vocês ajudarem o seu cliente no estabelecimento dessas metas. O que vai falar o contrato? A fim de garantir a obtenção das metas estabelecidas, o outorgado deverá alcançar os objetivos específicos definidos pelas partes, incluindo os objetivos de... Você vai fazer uma descrição genérica desses objetivos e na cláusula abaixo você vai fazer a descrição analítica dos objetivos. Definir meta é sempre um desafio, né? Por quê? Porque a meta, se ela for muito rígida, ela pode inclusive restringir a liberdade da empresa, né, na tomada de decisões a longo prazo. Então aqui vocês têm que tomar muito cuidado em quais metas serão definidas. Um conceito, né, uma metodologia que a gente utiliza aqui no escritório e que a gente indica para os clientes é a metodologia SMART. Toda meta ela tem que ser específica, mensurável, alcançável, relevante e temporal, né? Além disso, a gente sugere que essas metas elas estejam de fato ao alcance do outorgado, né? Que você não estabeleça metas que estão fora do controle daquele beneficiário do contrato, que ele não vai conseguir entregar aquilo. Então, por exemplo, a meta vai ser simplesmente o faturamento da empresa. E aí o colaborador ele é responsável pela área de TI, por exemplo. Qual é a correlação entre a atividade dele e o faturamento da empresa? Claro que existe uma correlação indireta, mas diretamente não está no controle dele. Agora você pode estabelecer, por exemplo, a meta é a entrega de determinado projeto, né? A segunda versão de determinado software,
atualizações anuais, mensais desse documento, enfim. Existe essas metas elas são inúmeras, né? Você vai estabelecer de acordo com a função que esse colaborador vai exercer na empresa. Lembre sempre, metodologia SMART, metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais, e metas que estejam dentro do controle do outorgado. E lembrem de não definir metas que possam restringir a liberdade da empresa, impedindo que ela tome decisões melhores a longo prazo. Essas metas elas vão ser então avaliadas ao final de cada período, né, por meio ali de uma análise de desempenho, e pode ser, dependendo da complexidade dessas metas, que aí aqui na cláusula 3.2.1 a gente fala sobre isso, a gente estabeleça ali um comitê, por exemplo, composto por 3 representantes, um indicado pelo outorgante, um pelo outorgado e outro independente, que vai se reunir ao final desse período para avaliar se de fato houve o progresso do outorgado em relação às metas, né? E esse comitê vai emitir um parecer vinculativo, né, para todas as partes. Além disso, né, o óbvio precisa ser dito. O outorgante, o outorgado, na verdade, ele tem que agir de acordo com o melhor interesse da sociedade, buscando sempre o seu vertiginoso crescimento e aprimoramento, dedicando-se em tempo integral a mesma e aos seus interesses, se for o caso de dedicação em tempo integral, né? Senão aqui você pode alterar para dedicação em tempo parcial. No que lhe couber, manter conduta condizente às definidas nos códigos éticos da sociedade. Então, essa é a cláusula de condições suspensivas e eu espero ter ajudado vocês aqui a ter uma visão melhor sobre quais condições suspensivas, né, podem ser utilizadas. Lembre-se sempre que vocês podem utilizar tempo mais metas e não se esqueçam dos detalhes que eu passei ali com relação às metas. É muito importante vocês terem esse conhecimento que não é, vocês estão vendo que não é um conhecimento puramente jurídico, né? É um conhecimento de negócio. Então, essa competência de negócio vai ajudar vocês a entregar mais valor no seu serviço. Contrato na tela, cláusula 4, né? A cláusula que vai falar do exercício da opção de compra. Então, uma vez cumpridas as condições suspensivas do vesting, a opção de compra ela pode ser exercida progressivamente de acordo com os seguintes marcos temporais. E aqui vocês vão estabelecer, se foram marcos temporais anuais, né? Qual o percentual que o outorgado vai adquirir a cada ano, se for semestral a cada semestre, né? A opção de compra ela vai ser exercida exclusivamente pelo outorgado, né? O outorgado não pode ceder essa opção de compra para um terceiro que não tem relação nenhuma com a sociedade. Em decorrência do exercício da opção de compra, o outorgado vai adquirir a cada vencimento a participação societária que lhe couber, né? Por meio da cessão pelo outorgante de tantas cotas quanto se fizerem necessárias para alcançar o percentual contratado, livres e desembaraçadas de qualquer ônus. Como que esse exercício ele vai acontecer? Ele vai acontecer, aqui a cláusula 4.3 explica, né, por meio de uma notificação, o outorgado notifica os sócios, olha, cumpri aqui o decurso de tempo e as minhas metas e cheguei ao momento de exercer a minha opção de compra. Ele vai notificar os sócios para que em até 15 dias os sócios de fato façam ali, promovam a alteração do contrato social. E, claro, né, o outorgado faça o pagamento do preço de exercício para os outorgantes. Aqui há um compromisso, então, irretratável e irrevogável de todas as partes a firmar qualquer documento necessário para praticar atos, né, necessários para a efetiva cessão e transferência dessas cotas. No exercício da opção de compra, o outorgado deve aderir ao acordo de sócio vigente. Essa cláusula é muito importante, porque a sociedade está já acontecendo, ela já tem sócios que já estabeleceram uma regra do jogo. Então aqui é importante que esse outorgado, esse colaborador, ele entenda que quando ele entrar no jogo, ele vai ter que aderir à regra vigente. E caso o outorgado deixe de exercer a opção de compra até o decurso do prazo de exercício, ou seja, se passou o prazo de exercício e o outorgado não executou a opção de compra dele, essa opção de compra vai restar extinta em caráter irrevogável e retratável. Isso aqui é uma segurança para a sociedade e para os atuais sócios, né? Porque, lembra que eu falei lá antes, o outorgado, o beneficiário, ele não pode deter essas opções de compra de forma indefinida, né? De forma eterna.
sob pena da empresa sempre ter a possibilidade do ingresso de um novo sócio a qualquer momento. Não. Essa é a importância do prazo para exercício. Cláusula 5, cláusula de lock-up. O que é o lock-up? O lock-up ele tem uma importância fundamental nesse contrato. Pense o seguinte, pense na situação que você como empresário, você outorga ali opções de compra para um colaborador que ele é estratégico, ele é essencial para o seu negócio, e você estabelece ali 1 ano de cliff e 4 anos de exercício. Agora pense o seguinte, passaram-se os 5 anos, 1 ano de cliff mais 4 anos de exercício, esse colaborador adquiriu todas as cotas por meio do exercício da opção de compra e no dia seguinte ele simplesmente fala o seguinte, olha, muito obrigado, eu estou saindo da sociedade, agora eu sou sócio, vou só solicitar aí as prestações de contas periódicas, participar das reuniões de sócios e final do ano eu espero receber os meus dividendos. Não é para isso que o contrato ele é firmado. A gente precisa que esse colaborador permaneça na sociedade pelo menos por um prazo mínimo. E o lock-up é isso. Então, a partir dessa data e aí você vai estabelecer o período de lock-up, até 1 ano após o exercício, até 2 anos, até 5 anos após o último exercício da opção de compra, o outorgado de forma direta ou indireta, exceto em caso de morte ou invalidez temporária e permanente, se compromete a não transferir a participação societária que eles adquiriram, e não se retirar ou deixar de exercer voluntariamente o cargo que eles ocupam na sociedade, ou funções relevantes dessa. Quando que a cláusula de lock-up ela não vai ser necessária? Recentemente até aconteceu um caso no escritório. Quando a gente está tratando, por exemplo, do vesting para conselheiro, para advisor, Por quê? Porque esse cara não está no operacional, Pode também ter um lock-up, mas talvez não faça tanto sentido, porque ele vai entregar valor durante o período de vesting, vai adquirir ali a participação dele e depois, ele nunca esteve no operacional da empresa, ele nunca esteve no dia a dia da empresa, de fato ali trabalhando com o core do negócio. Ele era um conselheiro. Nesse caso, talvez uma cláusula de lock-up não faça tanto sentido. Nas demais cláusulas, é importante a presença dessa cláusula. E aí, qual vai ser a penalidade para quem infringir o lock-up? Para o colaborador que, por exemplo, infringir essa cláusula de lock-up. A penalidade, basicamente, é o direito de recompra da sociedade ou dos sócios daquela participação societária pelo preço de exercício. Então, se o preço de exercício for, por exemplo, R$1 a cota, a sociedade ou os sócios terão o direito de recomprar essa participação desse outorgado que infringiu a cláusula de lock-up pelo preço de exercício. Essa já é a penalidade dele, Então ele praticamente perde a participação societária dele. Cláusula 6, hipótese de saída ou exclusão do outorgado. Então pense o seguinte, todo contrato ele tem uma forma de entrada, uma forma de início, e tem que, o advogado otimista, ele morre de fome. Então, você tem que pensar ali nas situações mais adversas que podem acontecer durante a execução desse contrato. Pense o seguinte, esse outorgado pode falecer, ele pode sofrer um acidente, e perder ali a capacidade laborativa dele. Ele pode, daqui a pouco, colocar em risco a continuidade da sociedade, por meio de um escândalo, por meio de um caso, por exemplo, de corrupção, algo que vá colocar em risco a própria imagem, da sociedade no mercado. Então, são situações que o contrato ele vai prever. Os termos em inglês utilizados são os termos de bad liver e good liver. Então, o bad liver que é o evento de saída inadequado aqui nessa minuta, é o que? A sociedade e o outorgante, eles terão o direito de notificar formalmente o outorgado, caso este pratique condutas que prejudiquem o desenvolvimento do negócio, configurando-se assim um evento de saída inadequado, sujeito à exclusão do outorgado. Então aqui vai trazer todas as hipóteses que podem ocasionar a exclusão desse outorgado. Caso esse outorgado então seja notificado por qualquer uma das hipóteses acima mencionadas, a sociedade
terá o direito, né, ou os outorgantes terão o direito de excluir esse colaborador do quadro societário, acarretando aí a perda do direito de veste e a opção de compra que ele não adquiriu até a data da notificação. Aquilo que ele já adquiriu, ele tem que ser penalizado. Então, geralmente, a gente utiliza aqui a mesma penalidade do lock-up, né? Que é o quê? A recompra pelo preço de exercício com a atualização pela inflação, né? IPCA. Essa é a penalidade para o bad liver, então aquele que difamou, injuriou, caluniou, colocou em risco a sociedade, deixou de cumprir os deveres dele, violou disposição legal, contratual, enfim, aquele que saiu de forma inadequada da sociedade. Já o good liver, então, ele é o outorgado, o beneficiário que vai sair da sociedade, mas não por culpa dele, né? O que vai acontecer? Ele, por exemplo, faleceu, né? Ou teve um evento ali de invalidez permanente, e nesse caso essas opções de compra têm que ser liquidadas, né? A não ser que a maioria absoluta dos sócios remanescentes autorizem, por exemplo, a integração de algum herdeiro ou sucessor dele na sociedade, se fizer sentido, mas aqui já prevê que não, que a regra geral é a liquidação dessas cotas, né? Essas cotas serão liquidadas mediante um pagamento. Aqui a gente deixou em amarelo porque pode ser o patrimônio líquido da sociedade, né, o patrimônio líquido contábil, pode ser o valor de mercado apurado aí num processo de valuation, enfim, algo que não penalize tanto esse outorgado, porque lembrem que ele é um good liver, ele não está saindo porque ele quer. Aconteceu um evento, um caso fortuito, né, um evento de força maior que de fato está impedindo ele de continuar nessa sociedade. E pode existir ainda, né, não está aqui no contrato, mas aí pode ser algo que negociado entre as partes, um direito de recompra, né, que aí não é nem bad liver, nem good liver, simplesmente é por vontade unilateral da sociedade ou do próprio beneficiário encerrar aquela relação. E aí você vai estabelecer também qual que é o valor de pagamento dessas cotas em caso de direito de recompra, né? Se forem utilizar o valor de mercado, por exemplo, eu sugiro que vocês já coloquem a metodologia que será utilizada para avaliação da sociedade. Eu não coloquei aqui porque cada sociedade tem uma metodologia mais adequada, né? Pode ser fluxo de caixa descontado. Em alguns casos, se você quiser facilitar a execução da cláusula, você já pode colocar até a fórmula de valuation, por exemplo, vai ser EBITDA vezes 5 menos a dívida bruta da sociedade, algo do gênero. Enfim, coisas que facilitam aí a execução dessas cláusulas de ou direito de recompra ou do good liver, né? Lembre que o bad liver ele tem que ser penalizado, então, em regra, ele vai receber somente o preço de exercício. Evento de liquidez, cláusula 7. A gente conceituou o evento de liquidez lá na definição e agora a gente vai explicar o que vai acontecer nesse caso, né? Então, na ocorrência de um evento de liquidez, o outorgante ele se compromete a notificar imediatamente o outorgado sobre as condições do referido evento. Então, por exemplo, essa startup foi vendida, está passando por um processo de M&A, e aí aqui o outorgante tem que notificar o outorgado, olha, estamos passando por esse processo e vai acontecer aqui a compra da sociedade. O outorgado, nesse caso, ele vai ter um prazo, né, de 15 dias a contar do recebimento da notificação para escolher duas opções. Ou ele exerce totalmente ou até parcialmente a opção de compra nos termos do contrato, né? Então, se ele já adquiriu ali todo o período de vesting, ele pode exercer totalmente. Se ele adquiriu parcialmente, né, por exemplo, metade do período, ele vai adquirir isso parcialmente conforme o tempo, né? Ou ele pode optar por declarar a opção de compra extinta de pleno direito, renunciando a qualquer demanda futura. Diluição, como que vai funcionar a diluição desse beneficiário após a entrada dele na sociedade? Isso também é muito importante. Por quê? Esse sócio, né, futuro sócio, ele vai estar na sociedade, só que a sociedade ela pode passar por novas operações societárias. Seja rodadas de investimento, seja uma operação de aquisição parcial ou total. E aí precisa estar previsto aqui que o outorgado está ciente e de acordo com a possibilidade da diluição proporcional de sua participação no capital social decorrente do ingresso de novos investidores, né? Isso é muito importante, essa ciência do outorgado.
Então, aquele percentual dele não é um percentual que vai estar travado eternamente. Então, se for 5%, não vai ser 5% para sempre. Se com a entrada de novos investidores, com a entrada de capital na sociedade, esse percentual do equity pode ser sim diluído. Então, a diluição proporcional, a cláusula vai falar, né, que o outorgado que ele renuncia expressamente a qualquer direito de preferência. A diluição proporcional vai ser comunicada ao outorgado por simples notificação por e-mail, sem obrigatoriedade de obtenção de consentimento. E a participação do outorgado permanecerá conforme acordado, sujeito a alterações apenas nas hipóteses de diluição previstas nessa cláusula ou na hipótese de evento de saída inadequada, né? As partes se comprometem a observar rigorosamente o direito ao vesting alcançado pelo outorgado em qualquer situação. Cláusula 9, restrições de alienação. Então lembre que eu falei, né? Eu estou trazendo esse colaborador para virar sócio da sociedade e não estou trazendo uma outra pessoa. Eu quero que ele seja o sócio. Então aqui a gente vai ressalvadas, né? Outras exposições no mesmo contrato em sentido contrário. Uma vez exercida a opção de compra, entregue ao outorgado essas respectivas cotas ou ações durante o período de vesting. Esse outorgado ele não pode transferir, alienar, outorgar a opção de compra direta ou indiretamente, ou de qualquer outra forma negociar qualquer uma dessas cotas adquiridas no âmbito do contrato a um terceiro, sem a anuência do outorgante ou dos outorgantes se forem mais sócios, né? Então, durante o período de vesting, o outorgado ele também não pode criar nenhum tipo de gravame, ônus, restrição, calção, usufruto, direito de preferência ou qualquer outro encargo sobre essas cotas ou ações adquiridas, né? Aqui vai excepcionar a questão da oferta pública inicial e, caso o outorgado decida transferir, nos termos permitidos nesse contrato, parte ou totalidade das suas cotas, ele deve aí sim conceder o direito de preferência aos outorgantes ou ao outorgante. Então aqui já tem essa previsão também. Vou falar aqui de uma cláusula que é muito importante no contrato de vesting, que é a cláusula de não concorrência e confidencialidade. Eu estou, né, trazendo um sócio para a minha sociedade e essa relação ela vai vai existir ali uma transferência de informações confidenciais, informações de mercado, né? Então eu vou ter que abrir para esse novo sócio, para esse colaborador, informações que são muito sigilosas e que são muito sensíveis da empresa. Então pensem que, imagine a hipótese em que esse beneficiário sai da empresa com todas essas informações, renuncia até à opção de compra dele, ele diz, não, eu não quero a minha opção de compra, e no outro dia ele pega aquelas informações e abre uma empresa concorrente, né, na porta do lado. Então, isso pode acontecer, a gente chama isso de concorrência desleal, né? Então, é muito importante que a cláusula de não concorrência, ou em inglês, ou non compete, né, ela esteja prevista aqui durante um período razoável, é claro, e aí eu quero trazer aqui um conhecimento adicional para vocês. Por quê? Muitas vezes o advogado pega um modelinho lá na internet de uma cláusula de não concorrência muito genérica, que é aquela cláusula leonina, né? Então, não pode concorrer em todo o território do universo, em todas as atividades, por um período de 50 anos. Uma cláusula que facilmente pode ser anulada na justiça, né? Justamente por essa característica abusiva dela. O que o STJ entende? O STJ entende que as cláusulas contratuais de não concorrência, elas são válidas, desde que elas sejam limitadas espacial e temporalmente, né? Porque são adequadas sim à proteção da concorrência nessas hipóteses, né? Então pense o seguinte, a cláusula tem que ser limitada espacialmente, de uma forma razoável, né? Esse modelo de negócio é um modelo de negócio que afeta uma região, afeta um estado, afeta o Brasil todo ou é internacional? Justifique a sua limitação espacial com base no modelo de negócio. Se for um negócio global, é claro que essa cláusula ela pode ser limitada de forma global. Agora, se for um modelo de negócio que é local, não faz sentido você ampliar essa limitação de forma global. Então, limite de forma razoável. A mesma coisa o tempo, né? Não pode ser indefinida e também não pode ser um prazo muito longo, né? 20, 30 anos.
né? Uma coisa que não é razoável, não é proporcional. Então estabeleça ali um período razoável que, por exemplo, o mercado já vai ter mudado a ponto de não fazer mais sentido para esse colaborador iniciar um negócio concorrente. 2 a 5 anos são prazos razoáveis. Lembre-se, o STJ entende então que essa cláusula é válida, mas ela tem que ter a limitação espacial e temporal. Outra coisa muito importante na cláusula, né, e aqui está grifado em amarelo, estabelecer materialmente qual que é a atividade, né, que está sendo, não deixar de forma genérica, o outorgado, por exemplo, aqui, enquanto for titular, direto ou indiretamente de participação societária, ele não pode concorrer com a sociedade em todas o seu objeto social. Coloque de fato qual que é a atividade da sociedade, que é o coração dessa sociedade. Então, se for o licenciamento de software para comércio exterior, por exemplo, se for isso. Porque esse outorgado, daqui a pouco, ele é um desenvolvedor de software. E se tu coloca ali uma atividade genérica, por exemplo, fica vedado ele a atividade de desenvolvimento e licenciamento de software. A profissão dele é desenvolvedor. Então, eu não tenho como impedir ele de seguir a profissão dele. Agora, eu posso limitar ele a não estar concorrendo no mesmo mercado que eu. Ele pode desenvolver software para restaurantes, ele pode desenvolver software para escritórios de advocacia, mas no mercado que eu estou atuando, no mercado que ele atuou junto comigo, ele vai ter essa limitação. Material, que a gente vai estabelecer no contrato, espacial, de acordo com o modelo de negócio que eu falei, e temporal. 2, 5, 8 anos, aquilo que for razoável para impedir a concorrência desleal. Drag along. Drag along é uma cláusula que protege os sócios majoritários, né? Então, você aqui, como assessor jurídico, como advogado ou mesmo como empreendedor que está ali outorgando uma opção de compra para algum colaborador estratégico, você vai permanecer no controle da sociedade. E uma situação que você não quer passar é, por exemplo, receber uma proposta de aquisição dessa sociedade e essa proposta não se concretizar porque lá o minoritário que tem 5%, que tem 3%, ele se nega a assinar os documentos relativos a essa operação. Ele não concorda com a operação societária. Então, a cláusula de drag along ela vai falar o seguinte: as partes estabelecem que, caso os sócios detentores de mais de, e aqui a gente deixou em amarelo, né? 70%, 2/3, pode ser os founders, né? Os fundadores, enfim, garanta o direito aqui dos fundadores de tomarem as decisões, o rumo, né, que a sociedade vai ter de forma em relação a operações societárias. Então, é muito importante essa cláusula. O que essa cláusula vai dizer? Que caso esses detentores de mais aqui, no exemplo, né, 70% dos direitos de participação social identifiquem terceiros interessados em adquirir os seus respectivos direitos ou participações, esses sócios vão ter o direito de exigir que o outorgado venda conjuntamente. Então, é o direito de venda conjunta, o drag along, né? Drag, né? Vai dragar os minoritários. Esse é o conceito. E aqui essa cláusula, então, ela vai proteger o majoritário. Se você está do lado do minoritário, né, de repente do colaborador, do prestador de serviço, do advisor, você pode propor aqui uma cláusula de tag along, que aí ela é diferente, né? Ela vai proteger o direito do minoritário de acompanhar a venda do majoritário. Daqui a pouco o majoritário está vendendo a participação dele para um terceiro, vendendo o controle da sociedade e não colocou o minoritário junto nessa operação. No tag along, o minoritário tem o direito de colar nessa proposta, tá? Então aqui, drag along e tag along são boas práticas no mercado e dependendo do lado que você está, você vai defender essa cláusula e vai negociar para que de fato ela esteja prevista, porque ela vai proteger o direito da parte. Propriedade intelectual, né, muito importante e especial em empresas de base tecnológica, né, sejam empresas que trabalham com hardware, com software. Essas empresas elas detêm o ativo intangível delas é muito maior às vezes do que de fato
outros ativos, né, como máquinas, prédios, escritórios, às vezes o que a empresa tem de mais importante é a sua propriedade intelectual. Então essa cláusula ela vai proteger a propriedade intelectual, os direitos autorais da sociedade, deixando claro que as partes reconhecem que todo e qualquer direito de propriedade intelectual relativo a documentos, desenhos, projetos, criações, enfim, tudo é de exclusiva propriedade da sociedade e nada nesse contrato pode ser interpretado para garantir individualmente as partes ou seus profissionais qualquer licença ou propriedade dos direitos aqui referidos, né? Então, as entregas oriundas desse instrumento não poderão, sob hipótese alguma, ser reproduzidas, copiadas, cedidas, transferidas a qualquer título a terceiro. Vamos agora, então, finalmente chegar nas disposições finais, né? Cláusula 13 do contrato. Essa cláusula ela vai trazer uma regulamentação mais geral para o contrato. Então, vai falar, por exemplo, aqui sobre as notificações, né? Que forma que as partes se notificam, né, mutuamente. Ela vai falar que a sociedade assina o presente contrato na condição de anuente. Vai falar que o contrato obriga sucessores e herdeiros. Vai constituir a sociedade, né? O outorgado vai constituir a sociedade como procuradora para, por exemplo, celebrar as alterações contratuais, formalizar as transferências das cotas, né? A outorga também da opção de compra não vai impedir a sociedade de realizar reorganizações societárias. Caso na vigência desse contrato, por exemplo, a sociedade se transforme numa sociedade anônima, tudo aquilo que o contrato mencionava como cota passa a ser interpretado como ação, né, como ações ordinárias. Enfim, tem uma série de disposições aqui muito importantes para o contrato. Eu vou chamar a atenção aqui de duas, né? A 13.11 ela vai falar que as partes admitem a subscrição do contrato por assinatura eletrônica. A legislação brasileira, né, caso você esteja aí utilizando uma forma de autenticação que não seja a ICP Brasil, né, que é o certificado digital, a legislação prevê que precisa ter essa cláusula, né, as partes concordando com outras formas de autenticação. E também eu deixo aqui para vocês uma cláusula arbitral, né? Por que a cláusula arbitral, né? Realmente é um assunto, às vezes, que poucos advogados eles dominam, não é o dia a dia de muitos advogados, mas dependendo do nível de sensibilidade desse contrato de vesting, pode ser que você não deseje ali que qualquer discussão vá para o judiciário, porque o processo judiciário é público, tem toda a questão, né, da lentidão, enfim. E aí, muitas startups, muitas empresas optam por estipular a cláusula arbitral, né? Você vai definir ali um tribunal arbitral, você vai definir o local, né, que vai acontecer essa arbitragem. Existem hoje já tribunais arbitrais online, né, na internet. Verifiquem sempre os custos inerentes ao estabelecimento dessa cláusula. Então, quanto que são os honorários do árbitro em cada caso. Lá no site do Tribunal Arbitral vai estar previsto isso, tá? E aí que você vai colocar o nome do outorgante, e-mail, WhatsApp para comunicação. Muito importante essa previsão. E aí aqui temos o fechamento do contrato, né, com assinatura de outorgante, outorgado, sociedade, fechando aí sim esse documento. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, né, dessa aula. Eu busquei trazer, além daquilo que está escrito no documento e além daquilo que está escrito na lei, casos práticos realmente e práticas de mercado, que esses são, sem dúvida nenhuma, os diferenciais na tua atuação. Então, fique à vontade para utilizar a minuta e a gente se vê numa outra próxima oportunidade. Um abraço.